Olá, agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. Aureliano Chamassol, um aventureiro solitário de Valverde, decide explorar a misteriosa Casa dos Sussurros, desafiando uma antiga maldição. Armado com um antigo diário que acredita pertencer ao alquimista que construiu a casa, ele busca os segredos da imortalidade. Aventurando-se na colina nevoenta, Aureliano enfrenta sussurros e sombras, até encontrar um livro revelador que o faz confrontar as profundezas de sua alma. Uma noite intensa revela que o sobrenatural era na verdade uma vingança do jardineiro, e Aureliano reflete sobre a verdade e a justiça. Decidindo transformar a casa em um centro de estudo e reconciliação, ele aprende que a coragem e a confrontação das sombras são essenciais para a iluminação. Se você se encantou com o enigma de Aureliano e a Casa dos Sussurros, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe a história. Comente suas ideias e junte-se a nós para mais contos enigmáticos. Ative o sininho e prepare-se para o próximo episódio cheio de mistério e descobertas. Até lá! Vamos começar! Aureliano Chamassol era um homem de meia-idade, conhecido entre os habitantes da pequena vila de Valverde como um aventureiro solitário e um tanto excêntrico. Ele tinha uma fascinação peculiar por histórias antigas, mitos esquecidos e, especialmente, por lugares que a maioria das pessoas evitava. A Casa dos Sussurros na colina abandonada era um desses lugares. A lenda dizia que a casa fora construída há muitos séculos por um alquimista de grande poder, que buscava a imortalidade. Contavam que, ao falhar em seu objetivo, ele lançou uma maldição sobre a casa, prometendo que qualquer um que tentasse descobrir seus segredos teria de enfrentar os fantasmas de suas próprias memórias e medos. Com o passar dos anos, a casa foi esquecida e a natureza começou a reivindicar o que era seu. Eram raros os que se atreviam a subir a colina, e os que o faziam voltavam com histórias de vozes sussurrantes que pareciam vir das paredes e sombras que se moviam com vida própria. Aureliano, no entanto, não era dissuadido por tais relatos. Armado com sua curiosidade insaciável e um antigo diário que encontrara no mercado de antiguidades, o qual acreditava ter pertencido ao próprio alquimista, decidiu que era hora de desvendar os mistérios da Casa dos Sussurros. Numa manhã de neblina espessa, Aureliano partiu rumo à colina, com seu chapéu de abas largas e uma mochila contendo alguns poucos suprimentos e o velho diário. A subida foi silenciosa, exceto pelo som dos seus passos na terra úmida e pelo ocasional canto de um pássaro distante. Quando finalmente chegou ao topo, a casa erguia-se diante dele, imponente e desafiadora em meio ao nevoeiro que a circundava. As janelas, como olhos vazios, pareciam observá-lo, e a porta de madeira carcomida estava entreaberta, como se o convidasse, ou desafiasse, a entrar. Aureliano respirou fundo e cruzou o limiar da Casa dos Sussurros. O ar dentro dela estava parado, carregado com o peso do tempo e das histórias não contadas. Movendo-se com cautela, ele começou a explorar os cômodos, cada um mais empoeirado e esquecido que o outro. Foi quando ele ouviu o primeiro sussurro. Era uma voz quase inaudível, e ainda assim clara como o som de uma flauta suave. Vinha do andar de cima. Aureliano seguiu o som, subindo a escada que rangia a cada passo. Os sussurros cresciam, formando palavras que ele não conseguia entender. Chegando ao topo da escada, encontrou-se num corredor longo, com portas alinhadas em ambos os lados. O som parecia vir de todas as direções, mas havia uma porta em particular que parecia chamá-lo. Era a única porta com uma marca que se assemelhava a um símbolo que ele havia visto no diário. Aureliano abriu a porta e entrou num quarto que parecia intacto pelo tempo. Ali, sobre uma mesa de madeira escura, estava um livro aberto, suas páginas amareladas iluminadas por uma luz que não parecia ter fonte visível. O sussurro era agora uma voz clara, falando diretamente a ele, contando segredos antigos que ele mal podia compreender. O aventureiro se aproximou do livro, e quando sua mão tocou o velho pergaminho, uma onda de imagens e emoções o inundou. Ele viu a vida do alquimista, sua busca desesperada pela imortalidade, e a terrível verdade por trás da maldição. Aureliano Chamassol agora se encontrava no coração da Casa dos Sussurros, e a verdade que buscava poderia custar-lhe mais do que sua curiosidade. Poderia custar-lhe sua própria alma. O que aconteceria a seguir seria uma história para ser contada em outra ocasião,
pois cada segredo desvendado naquela casa trazia consigo um novo enigma a ser solucionado. Aureliano Chamassol era um homem que, embora de meia idade, possuía o coração de um eterno jovem, movido pela sede de conhecimento e pela paixão pelas aventuras que muitos consideravam impróprias para alguém de sua estatura social. Filho de um respeitado ourives de Valverde, ele herdara a precisão e o olhar para detalhes, mas não o gosto pelo comércio ou pela vida monótona da vila. Desde jovem, Aureliano mostrava-se diferente dos outros rapazes. Enquanto eles sonhavam com heranças e casamentos, ele sonhava com mapas antigos e relatos de viagens a terras distantes. Sua mente era um caldeirão fervilhante de lendas e mistérios. E seu espírito, inquieto, não se contentava com as explicações simples para os fenômenos do mundo. Com o passar dos anos, essa natureza inquieta só se acentuou. Aureliano tornou-se uma figura solitária, mais propenso a passar suas noites lendo livros de alquimia e histórias de civilizações perdidas do que a frequentar as festas e reuniões da vila. Seu único companheiro fiel era seu gato preto, Sombra, que parecia compartilhar de sua disposição para o misterioso. O que impulsionava Aureliano era um desejo profundo de tocar o intocável, de conhecer o desconhecido. Ele acreditava que o mundo estava repleto de maravilhas ocultas, esperando por aqueles corajosos o suficiente para desvendá-las. E entre essas maravilhas, a Casa dos Sussurros na colina abandonada surgia como um enigma particularmente tentador. Aureliano via a casa não apenas como um lugar amaldiçoado, mas como um portal para verdades ancestrais, um repositório de sabedoria e poder que o alquimista havia deixado para trás. Para ele, a maldição não era uma barreira, mas um convite, uma prova a ser superada em busca de um conhecimento maior. Ele era movido por uma combinação de coragem e arrogância, uma crença quase romântica de que, ao contrário dos outros que haviam falhado ou fugido, ele seria capaz de enfrentar os fantasmas da casa e emergir vitorioso. Aureliano não buscava riquezas ou fama. Ele buscava a resposta para a pergunta que o atormentava desde a infância. O que está além do véu do mundo que conhecemos? Agora, dentro da Casa dos Sussurros, Aureliano enfrentaria o maior desafio de sua vida. As vozes do passado o chamavam, e ele sabia que não poderia resistir. As histórias que ele tanto amava o haviam preparado para este momento, e ele estava pronto para ouvir o que a casa tinha a dizer, mesmo que isso significasse encarar as sombras mais escuras de sua própria alma. Aureliano Chamassol, com passos determinados e o coração pulsando o ritmo da aventura, atravessou o limiar da Casa dos Sussurros. O ar estava carregado com a eletricidade de segredos antigos, e cada passo seu ecoava pelos corredores como um anúncio de sua chegada audaciosa. Sombra, seu gato preto, seguia-o de perto, seus olhos refletindo o brilho fantasmagórico que emanava das paredes. Ele caminhou por salas cobertas de teias de aranha, onde retratos de olhares severos pareciam segui-lo com desaprovação silenciosa. O piso de madeira gemia sob seus pés, e o vento sibilava através das frestas, sussurrando segredos em uma língua há muito esquecida. Finalmente, Aureliano chegou ao coração da casa, a biblioteca. Era uma sala vasta, com estantes que se erguiam até o teto, repletas de tomos antigos e manuscritos envelhecidos. No centro da sala, um globo antigo repousava sobre um pedestal, e acima dele, pendurado no teto, um lustre de cristal quebrado filtrava a luz da lua em um mosaico de sombras dançantes. Ele sentiu a presença de algo oculto, uma força que se agitava nas sombras, observando-o com intensidade. Foi então que ouviu um sussurro, quase imperceptível, que parecia vir de todos os cantos da sala. Aureliano. A voz era um convite e um aviso, e ele sabia que estava diante da essência da casa. Aureliano aproximou-se de uma mesa coberta por um manto de poeira e encontrou um livro aberto, suas páginas amareladas marcadas por uma caligrafia elegante, mas frenética. Era o diário do alquimista que havia vivido ali, e nele estavam descritos experimentos e rituais que desafiavam a compreensão. Com a mão trêmula, ele tocou o papel e sentiu uma energia fluir através de seu corpo. A casa começou a tremer, e o sussurro tornou-se um coro de vozes ancestrais que exigiam ser ouvidas. E então, Aureliano viu, projetadas nas paredes, cenas de outras eras,
segredos antigos e verdades esquecidas reveladas diante de seus olhos. Mas a revelação veio com um preço. As sombras começaram a se agitar, ganhando forma e substância, emergindo como espectros da escuridão. Eles cercaram Aureliano, exigindo um tributo pela sabedoria que ele buscava. Era um confronto entre o desejo de saber e o custo de tal conhecimento. Aureliano, compreendendo que o desafio era mais profundo do que apenas enfrentar fantasmas, percebeu que a verdadeira prova era confrontar os limites de sua própria alma. Ele precisava aceitar que algumas verdades vêm com um peso que poucos podem carregar. Com uma resolução que surgiu das profundezas de seu ser, Aureliano ergueu a voz, não em desafio, mas em reconhecimento. "Eu aceito o custo do conhecimento", declarou ele. E as sombras recuaram, reconhecendo a vitória de um homem que estava disposto a enfrentar a escuridão dentro de si mesmo para alcançar a luz da verdade. A Casa dos Sussurros silenciou, e Aureliano Chamassol emergiu da colina abandonada, não apenas como um homem que havia enfrentado fantasmas, mas como alguém que havia se encontrado nas páginas de uma história que ele próprio ajudara a escrever. Após a noite intensa na Casa dos Sussurros, e a revelação surpreendente de que o jardineiro estava por trás da atmosfera sobrenatural, como forma de vingança pela herança negada, Aureliano Chamassol se sentou em seu estúdio, a luz da manhã filtrando-se pelas cortinas pesadas. Sombra, o gato preto, enroscava-se ao seu lado, o pelo ainda eriçado pela tensão da noite anterior. Aureliano refletiu sobre a natureza da verdade e da justiça. Ele agora entendia que a Casa dos Sussurros não era apenas um repositório de segredos alquímicos, mas também o palco de uma injustiça humana que se desenrolava há gerações. A revelação do jardineiro como o agente dos fenômenos fantasmagóricos era uma lembrança de que, às vezes, os fantasmas que assombram um lugar não são sobrenaturais, mas sim manifestações das mágoas e dos desejos reprimidos dos vivos. Aureliano ponderou sobre a responsabilidade que vinha com o conhecimento. A busca pela verdade havia o levado a confrontar não apenas as sombras sobrenaturais, mas também as sombras da injustiça. A casa, com seus segredos revelados, já não era um lugar de medo, mas um símbolo da importância de enfrentar o passado para curar tanto as feridas pessoais quanto as históricas. Para o mundo de A Casa dos Sussurros na Colina Abandonada, a experiência de Aureliano significava que a verdadeira assombração era a história não contada e o legado de dor deixado para trás. A casa poderia agora encontrar um novo propósito, transformando-se de um lugar temido em um espaço de aprendizado e compreensão. As bibliotecas e os tomos antigos poderiam ser estudados para iluminar o conhecimento esquecido, e a injustiça contra o jardineiro poderia ser corrigida. Aureliano decidiu que, em vez de manter a casa como um santuário para os segredos do passado, ele a transformaria em um centro de estudo e reconciliação. Ele trabalharia para restaurar a herança do jardineiro, dando-lhe o reconhecimento e o respeito que lhe foram negados. Ao mesmo tempo, ele abriria a casa para pesquisadores e buscadores da verdade, para que pudessem aprender com os antigos textos e talvez descobrir novos caminhos para o conhecimento. A lição mais importante que Aureliano levou consigo foi que a coragem de enfrentar o desconhecido e a disposição para confrontar as sombras eram essenciais para alcançar a iluminação. O conhecimento tinha seu preço, mas a ignorância custava ainda mais caro. E assim, a Casa dos Sussurros se tornou um farol de conhecimento e um monumento à justiça restaurada. E Aureliano Chamassol, uma vez um aventureiro solitário, agora era o guardião de um legado que se estenderia muito além dos limites da colina abandonada. A história de Aureliano Chamassol e a Casa dos Sussurros na Colina Abandonada é um exemplo de como o passado pode moldar o presente e como a verdade pode transformar o futuro. Se você gostou dessa narrativa e deseja acompanhar mais aventuras cheias de mistério e revelações, não se esqueça de se inscrever e acompanhar nossos futuros contos. Cada semana traremos novas histórias, explorando as profundezas da natureza humana, os segredos de lugares esquecidos e os enigmas que desafiam nossa compreensão. Prepare-se para mergulhar em aventuras onde o sobrenatural encontra o cotidiano, onde cada personagem esconde um segredo e cada sombra pode ser o prenúncio de uma descoberta. Não deixe de curtir e compartilhar se você se viu cativado pela jornada de Aureliano e a transformação da Casa dos Sussurros.
Comente também suas impressões e teorias, pois a cada interação, construímos uma comunidade de amantes do mistério e da literatura. Fique atento para o próximo episódio, onde desvendaremos novos mistérios e enfrentaremos o desconhecido. A verdade está lá fora, e juntos vamos encontrá-la. Até a próxima história!